Queridos irmãos, caros compatriotas e meus estimados seguidores, é com muito prazer estarmos aqui de volta outra vez para vos pedir que aceitem os nossos melhores cumprimentos. Como devem calcular, estamos outra vez de volta para vos passar notícias compiladas em termos de reportagem para ajudar melhor na compreensão dos fatos. Por isso mesmo, antes vamos conhecer quais vão fazer parte dos principais tópicos desta reportagem. Como sabem que foi uma semana bastante pesada em termos de interpretação da aterragem inautorizada de um avião de cocaína. Vamos falar sobre situação de coligação entre os partidos que estão em marcha no sentido de poderem ambos enfrentar as próximas eleições legislativas. Isto são apenas alguns tópicos. Temos mais notícias nesta reportagem. Como sabem, estamos perante mais uma reportagem, da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Era num sábado, dia 7 de setembro de 2024, quando a Polícia Judiciária de Bissau apreendeu 2.633 kg de cocaína a bordo da aeronave com bandeira e registro de México, proveniente de Venezuela, se aterrou no aeroporto de Bissau, transportando no seu interior só cocaína, salvo os 5 tripulantes a bordo. Avião estava a ser monitorizado pelos serviços aeroportuários de Bissau, conforme nos disse Correia Kitoli. Tivemos informação através dos nossos congêneres de outros países que estavam a monitorizar, portanto, a rede, e eles nos informaram desde a madrugada de que vinha um carregamento para cá. Mas como sempre os nossos agentes estão aqui no aeroporto permanentemente, então mais tarde detectaram a chegada deste, portanto, avião. Os 5 tripulantes, incluindo o piloto, estavam 2 mexicanos, um colombiano, um brasileiro e um equatoriano. Pousaram no solo guineense sem autorização de aterro. Depois que chegaram cá, a primeira questão que fizemos era saber se tiveram autorização de aterragem. Não tem. Sem autorização de aterrar, não foi por acaso apelidar de Operação Landing. A partir daí, as reações políticas se começaram. Primeiro, foram para a salvação da democracia, que acusaram o regime sob liderança de Umaru Sissoko Embalo de estarem envolvidos. E que a primeira viagem que o avião não vinha para Guiné-Bissau, e os americanos têm todos os dados. Quando viagem que o avião vem ali, os americanos têm essa informação. A nós, Guiné-Bissau, não está controlar no espaço aéreo. No dia seguinte, a Polícia Judiciária apresentou os 5 cidadãos ao Ministério Público e depois de várias horas de interrogatório, o processo foi para as mãos do juiz de instrução criminal para a aplicação de medidas de coação que ditou a prisão preventiva. Não foi ouvido nenhuma reação pela parte do governo e, em vez disto, a presidência surgiu através de um comunicado para dar parabéns à Polícia Judiciária e outras entidades que fizeram parte e garantiu medidas severas a todos os implicados no ato. Estão de parabéns pelo profissionalismo que demonstraram as entidades estatais, nomeadamente a Polícia Judiciária, a Guarda Nacional, a Polícia de Ordem Pública e os Serviços de Informação e Segurança, que todas juntas prestaram assim um importante serviço ao Estado da Guiné-Bissau. A Presidência da República encoraja todas as instituições envolvidas no combate ao crime organizado, os seus agentes,
os seus quadros e os seus dirigentes a cerrarem fileiras na luta contra o tráfico internacional de estupefacientes. Medidas severas vão ser tomadas contra todos os implicados nesse ato criminoso de aterragem no aeroporto de Oliveira de uma aeronave carregada de cocaína. A plataforma da Aliança Inclusiva Terra Arranca classificou de ação criminosa a aterragem de um avião em Bissau com estes quilogramas de cocaína e aponta envolvimento de altas figuras de regime no tráfico de estupefacientes. De acordo com a coligação, a presença frequente de pessoas ligadas à segurança e ao gabinete do Presidente da República no aeroporto durante a chegada desses voos privados é uma prova irrefutável da ligação dessas instituições ao tráfico de droga e convidou ao chefe de Estado a assumir a responsabilidade pelas nomeações que faz para os cargos governamentais e jurisdicionais. A coligação continua afirmando que, desde que o atual presidente assumiu o poder em 2020, o desaparecimento de suspeitos e condenados por tráficos de droga tornou-se recorrente e lembrou os casos de operação conhecido como Carapau e Navara durante o mandato de PAIGC, em que os detidos foram levados à justiça, julgados e condenados. Perante a situação, o Presidente da República lamentou as acusações contra a sua pessoa de dar cobertura ao tráfico de drogas e disse que não vai responder, pois o seu foco continua a ser de combate à droga e corrupção. Para não falar que o Marciso é traficante, não responder. Não, Brema Câmara, falou que o Marciso é traficante, nunca responder lá. Ou para domingo, Simões Pereira, falar, o obedientes que querem entender daquela. Não pode fazer aquilo, a mim Presidente da República, porque a mim está fazendo política com cultura de ódio, não está fazendo política com elegância, com elevação. E não se obedientes que estão dentro de traficantes. E a maneira de fazer graça e fazer pena, porque o Marciso é embalo. Tem tudo, mas duas coisas que decide combate. Narcotraficantes, com droga e com corrupção. Sissoko disse que não tem nada a ver com droga, inclusive disse que o avião em causa já estava a ser monitorizado pelas autoridades do país. Esse avião estava monitorizado há manga de tempo. E a mim próprio, e que tem um dia que nunca tem informação, tanto para os serviços ali, Polícia Judiciária, Suma Guarda Nacional, para você, Guarda Nacional tem esse serviço de informação, e tanto o Ministério do Interior, mas como a mim prendido, o suspeito, ou sinta como é que bandido, vendedor de droga, nunca. Nunca convive com bandido, disse o Presidente da República, antes de garantir que o avião em causa será confiscado pelo Estado guineense. Para mim, a questão de avião, não falei como é avião inaconfiscado e vendido para o Tesouro Público. Que lá é para mim inquestionável. E como a mim se substituir sentença, eu digo, não, mesmo que decisão política não tomar. Porque não se sérios. A Polícia Judiciária ainda não sabe de quem é a droga, mas o processo já está na alçada do Ministério Público. Isto numa altura em que, semana depois, chega ao país Domingos Simões Pereira após 7 meses no estrangeiro, assegurando que os guineenses não são narcotraficantes. E é o momento de mostrar quem é narcotraficante no país. Isto quando descreve a forma como a droga vinha na aeronave e a descontração dos tripulantes deixa entender de que provavelmente vinham para um local onde conheciam muito bem. Até é difícil arranjar adjetivo para isso. Quer dizer, quando em plena luz do dia há um avião que aterra no nosso aeroporto e no qual é apreendida essa quantidade de droga, se lembram muito bem, antes de sair de Bissau, eu disse que nos aproximávamos perigosamente à condição de não-Estado. Ora, esse é um não-Estado. Porque se verificarem, se viram aquilo que eu também vi, não é?
a droga que está no avião nem foi escondida. Não estando escondida a droga, provavelmente os tripulantes e as pessoas que vinham no avião estavam convencidos de ir a um sítio onde costumavam ir, provavelmente. E estavam tão à vontade de o fazer que não precisaram realmente esconder a droga. Ora, eu estou convicto de que nós não somos narcotraficantes. Se não houver clarificação dessa situação, vamos sair todos com o rótulo de narcotraficantes. E não somos. E não somos. Nenhum de nós vive com narcotráfico. Entretanto, o líder de APU-PDGB pediu o empenho de autoridades no sentido de solicitarem ajuda, já que o país não tem recursos para enfrentar o fenômeno sozinho. Estou a pedir às autoridades para fazer trabalho. Hoje eu não vou falar com a Guiné-Bissau, porque não vamos falar com a terra de droga e de nós. Mas não falar autoridades, não vai ter a capacidade para pedir a comunidade internacional para ajudar para controlar o fenômeno de droga. Passados 12 dias após vários processos de testes para provar a veracidade, peso e quantidade, a Polícia Judiciária incinerou 78 fardos de droga na presença de vários parceiros de investigação criminal e representantes de organizações nacionais, assim como organismos internacionais. Temos tido todo o apoio de todas as entidades, temos tido o apoio do próprio governo. Eu penso que é uma demonstração. O que se deve, do meu ponto de vista, enaltecer aqui é a importância do combate e da contribuição da Guiné-Bissau na luta contra a criminalidade organizada. Nós aproveitamos esta oportunidade para felicitar mais uma vez a Polícia Judiciária por este ato, que foi um processo transparente que nós testemunhamos. Nós esperamos que os casos anteriores que culminaram com a impunidade promovida pelo Supremo Tribunal de Justiça não venham a repetir-se neste caso. Esta é a maior apreensão da droga de todos os tempos no país. Depois de um longo silêncio, o líder do Partido de Unidade Nacional voltou ao público para atacar o sistema político, começando pelo presidente da República, onde falou da dissolução ilegal da Assembleia Nacional Popular em cumplicidade de conjunto de partidos apoiantes e agora falam de eleições. O presidente dissolveu indevidamente o parlamento, marca as eleições. E tu vai às eleições para quê? Um grupo de partidos que acompanharam o presidente neste ato vir denunciar o presidente da República. Em nome de quê? Engajar o país neste ambiente, em eleições, quer presidencial, quer legislativa, é dar sinal de uma confrontação que ninguém poderá controlar. E este caminho, se persistirmos a caminhar neste caminho, vamos ter situações muito mais graves do que passou aqui em 2009. É isso que o PUM quer prevenir. Com duras críticas ao sistema político guineense, Idrissa Diallo considera-o de corrupto e falhado. Os problemas estruturais que o país tem são ligados ao falhanço do Estado post-colonial proclamado em 1973 em Boé. Estamos a assistir hoje à queda deste sistema criminoso, antidemocrático, construído num binômio político-militar, baseado na corrupção e na violência. Como saída, o político não defende a realização das eleições, mas sim um debate nacional responsável e transparente. Os guineenses têm que ter força de sentar à volta de uma mesa, começando por lideranças políticas, mas até simples cidadãos deste país, porque o futuro da Guiné nos diz respeito. Discutir como encontrar soluções que podem nos trazer paz, estabilidade, democracia e prosperidade. Idrissa garante nesta base o foco do seu partido vai ser de trabalhar para convencer o povo guineense a rejeitar a narrativa das eleições, tanto presidenciais como legislativas no país.
No dia 11 de setembro, situação socioeconômica e política do país foi um dos temas de conversa entre a nova coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas e o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos. Geneviève Boutin visitou a sede de organização e ouviu informações sobre as atividades da Liga em diferentes intervenções na defesa dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Foi uma visita que permitiu-nos partilhar com a nova coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas a situação política, social e econômica da Guiné-Bissau, a difícil situação dos direitos humanos em todas as suas dimensões e, portanto, nós pensamos que ela saiu aqui com muitas informações, muitos documentos que nós temos produzido sobre a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau. Esta coordenadora foi nomeada no passado dia 15 de julho de 2024 e já tem mais de 20 anos de experiências na área. Esta visita aconteceu quando 4 dias antes houve protesto de Liga contra a instrumentalização e a manipulação permanente do sistema judicial, principalmente do Supremo Tribunal de Justiça, em conivência com o Lima André. O André Lima, durante 10 meses, suspende e demite e aposenta compulsivamente 10 juízes. Todas essas suspensões que baseam nada, rigorosamente nada, de critérios previstos na lei. Tudo fazido no cumprimento de agenda golpista, de agenda de assalto ao Supremo Tribunal de Justiça, de agenda de tornar a justiça refém na mão de um poder político autoritário e ditatorial. Boubacar Touré denuncia a transformação do Supremo Tribunal de Justiça numa extensão do poder político. E é projeto golpista, é projeto ditatorial que Lima André está a implementar e transformar o Supremo Tribunal em uma extensão, um departamento ad hoc de Presidência da República. Quem está a definir a agenda do Supremo Tribunal de Justiça é o Supremo Tribunal de Justiça. Nenhum juiz e poder político autoritário que está instalado no poder na Guiné-Bissau. O ativista ainda acrescenta que o plano de Lima André passa pela destruição dos partidos políticos com anotações de forma ilegal dos congressos de grupos dos inconformados que posicionaram ao lado de Umaru Sissoko Embalo. Esses atos que nós já de anotações ilegais, de congressos manifestamente ilegais, tudo que tem enquadra na estratégia de destruir partidos políticos, mas sobretudo numa estratégia ampla, uma agenda de segundo mandato que, numa situação normal, deve de cabe o povo ser pronunciado. Dessa forma, a Liga chama a atenção à comunidade internacional sobre a queda livre da justiça guineense. Era numa quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024, quando Umaru Sissoko Embalo disse na saída de uma reunião de Conselho de Ministros que não se candidata a segundo mandato, ouvindo os conselhos da sua esposa. Há dias na bem que nem minhar no avião e falam que o cana fazer segundo mandato. Eu falo para mim e falo assim, o cana merece. Aonde me fala assim, o cana da candidata. Porque não, a minha capa nível de não equalidade humana de não políticos. Não vai decidir essa. Instado se é uma decisão oficial, ele responde que a minha que toma decisão. O antigo primeiro-ministro e antigo conselheiro do presidente da República não tem dúvidas de que... E para desviar a atenção da gente, que o problema real que tem nós na Guiné-Bissau é que droga. Entretanto, o presidente da República afirmou que nenhum dos seus adversários o irá substituir. Mas agora, o que me fala vos como? E que nem Domingos, nem Cabá, nem Nuno que não substituem. Outro alguém que não substitui. Porque Guiné-Bissau merece ainda melhor do que nós. Agora, nenhum bandido que não substitui. É ter ali. E não pode custar a vida. Mas ninguém quer substituir. O que é que a gente não é assim? É que tem qualidade para substituir.
na pedir a Deus para quem que nos substitui, para ser ainda alguém mais sério, mais digno do que o Omar Sissoko Embalo, com mais valores. Ao dizer que isto lhe pode custar a vida quanto à substituição pelos seus adversários, resta-nos saber com que estratégia ou plano, se na verdade a escolha de quem substitui só cabe à decisão de milhares de cidadãos, onde o Presidente da República é um dos cidadãos, se calhar a Comissão Ad Hoc Multissectorial, criada pelo Ministério das Finanças para emitir certidões de quitação fiscal, isto é, para quem quiser apresentar candidatura tanto para deputado da Nação como para a Presidência da República, é uma das formas. Iremos primar pela aplicação integral de todos os dispositivos fiscais vigentes no país. E com base nisso, a capacidade contributiva dos requerentes será apreciada. Se eventualmente em relação a um ou outro imposto houver dívida por quitar, o requerente será notificado no sentido de regularizar a sua situação por forma a obter o documento. É um dos requisitos essenciais à validação da candidatura no Supremo Tribunal. A iniciativa tem por objetivo garantir maior transparência e equidistância no processo. Além do juiz do Tribunal Fiscal, também está representantes da Direção-Geral de Contribuição e Imposto, do Orçamento, da Contabilidade Pública, Polícia Judiciária, assim como Ministério Público. Creio que essa composição heterogênea irá garantir maior transparência na apreciação dos requerimentos dos potenciais candidatos ao cargo de deputado da Nação. Este processo antecede as eleições legislativas previstas para o dia 24 de novembro de 2024. Ao ter anunciado não recandidatura no passado dia 11 de setembro, logo no dia 16 voltou a reafirmar sua candidatura na reunião da Comissão Política de Madem G15 sob a coordenação de Satu Camará, quando disse: Essa história. Estava à disposição. Guiné-Bissau está na ameaça. E Gana tem nenhuma ameaça ali, porque se vão entender como a mim continuar a ser a solução, nessa mais boa. Na ocasião, Omar Sissoko Embalo pediu ao Madem G15, sob a coordenação de Ibrahima Camará, designando-os de Pop Cross e companhia, a se unirem num só projeto político. Madem está por ter uma cultura de claque, cultura de violência, cultura de intriga. Não. Essa que é a alternância. Não nos convida solenemente. Pop Cross que seguinte que está ali que lugar dele. E tem que vir ali, e está nesse lugar ali. E está nesse lugar ali. E que aquelas alianças que estão a buscar, e que aquela. Não, e não cansa só a cabeça. Esse que projeto vencedor. Esse que projeto vencedor. E ali que esse lugar. Satu Camará pede a união de todos, falando em não criar o que ela chamou de oposição antagônica. Não capo de criar uma contradição antagônica na política que ela tem, na perigosa. Em nome de toda gente que vai ao Congresso, que vem ao Conselho Nacional, não unir, não trabalhar, não chamar outro, não reconciliar, não vai buscar poder. Como sabem, que Madem G15 tem dois líderes, Camará Filho e Camará Mãe. Mesma situação também se opera no PRS,
entre a liderança interina e a liderança dos inconformados. E esta última de Félix Nandungue, que está a alinhavar mecanismos de coligação com PTG de Bochekande para as próximas eleições legislativas. Dos partidos que aqui normalmente e para poder juntar de facto no fundo do coração, para não poder lutar, como que não poder de facto vai junto e não ganha a eleição legislativa, e não daqui normalmente o chefe de governo não sai, e não daqui normalmente o presidente da Assembleia não sai, a nós não tem como assim, não adianta de facto, não pode tirar a Guiné-Bissau da maneira que está. Tirar a Guiné-Bissau na situação em que está, disse Bochekande, e por isso criaram comissão de negociação que agora começou a trabalhar. Não queria a comissão de negociação, e aquela comissão exatamente que não falei, aquela que começou hoje. E tem manga de outro partido de fato que não tem como não adianta para pedir e ali que força está. Por seu lado, Félix Nandungue apontou união entre os dois partidos como forma de alcançar o desenvolvimento almejado. Vontade tem porque não entende como é país para tirar nessa situação é preciso o povo guinense unir. Entre aqueles partidos políticos também tem que unir. Isso que é importante. Já no dia 12 de setembro de 2024, o centenário de Amílcar Cabral foi assinalado na Guiné-Bissau através de deposição de coroas de flor, onde o Umaru Sissoko Embalo destacou a grandeza deste herói nacional no mausoléu de Amura. E também em Cabo Verde, José Maria Neves presidiu a cerimônia solene de centenário Amílcar Cabral. No mesmo dia, fez a deposição de coroas de flores junto ao Memorial de Amílcar Cabral, na capital cabo-verdiana. Depois de 7 meses fora da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira voltou no dia 15 de setembro e encontrou um país cheio de tensão e desentendimento, afirmando ter medo com a segurança dos guineenses quando lhe foi questionado se não temia sobre a sua presença no país. Todos os cidadãos guineenses temem pela sua segurança. Repara que eu cheguei e estava convencido que estava tudo normal. De repente dou conta de que há bloqueios a acesso das pessoas ao aeroporto, há jornalistas que foram agredidos, há jornalistas para os quais foram subtraídos os materiais que tinham utilizado para o seu trabalho. Está em causa a liberdade das pessoas. E quando a liberdade está em segurança, isso é o indício de quem tem o poder, quem nominalmente diz ter o poder, está com medo. Como exemplo, o repórter de imagem de Lusa foi agredido pela Polícia de Intervenção Rápida. Ordenaram que apagasse as imagens que tinha feito a caravana que acompanhava Domingos Simões Pereira do trajeto do aeroporto para a sua casa no centro de Bissau. Entretanto, Domingos Simões Pereira disse: as forças vivas da nação têm que se levantar para tranquilizar o ambiente, para assegurar que ninguém tem medo, as instituições funcionam com a normalidade que é necessária. Tenho condições para o fazer? Não, sozinho não tenho. Mas faço parte de uma dinâmica que deve convocar todos, sociedade civil, partidos políticos, todos, a refletirmos sobre que mecanismos pôr em prática para que, de facto, a Guiné volte a ser uma terra de paz, uma terra de tranquilidade. E isso tudo só é possível quando a lei é observada, não a vontade de uns ou de outros. Ao ser interpelado sobre sua volta ao Parlamento, Domingos Simões Pereira responde: a Guiné precisa da Assembleia a funcionar. A Guiné precisa que, através da Assembleia Nacional Popular, outros órgãos que neste momento não estão efetivos possam assumir a sua efetividade. Dias depois, Umaru Sissoko Embalo, durante uma visita ao Ministério do Interior, lamentou a agressão ao repórter da Lusa e ao público pediu desculpas à vítima.
Na almoço, fala presidente. O conselho cameraman, Júlio. Fala, não é aqui. Fala, mas que tem? E fala, não, ele quer na falha grega. Fala, não está legal. É legal. Fala, põe alta voz, vamos para pegar. Não faz, eu e tem zelos às vezes, e tudo. Mas, nem a mim, nem a ministro do interior, nem a comissário, esse caso é isolado. Caso isolado, disse o Presidente da República, mas pelos vistos não vai ter nenhuma consequência contra os agressores. Contudo, fez também o Ministro do Interior pedir desculpas ao repórter da Lusa. Ministro do Interior, Rata, eu pedi desculpa a quem jornalista. Está ali, mas eles tudo. Botar 3 de julho, se está ali, decide como boiar. Não lhe pedi desculpa, de facto, nem minha camarada Yara, que jornalista. Que Yara, e cada um olha aqui. Mas não é que está nele, vai ser como de facto que era e não vontade. Posto isto, o Marussissoko Embalo sublinhou que tem recebido muitas queixas das ações dos homens de segurança. Mas para o Ministro do Interior, como está a receber queixas que e não agentes de segurança para dar segurança a todos. Mas, infelizmente, essa está na observar. PAIGC dá mostras de reforço na colaboração com Madem G15, no momento em que os partidos já trabalham com olhos postos nas eleições legislativas. Domingos Simões Pereira visitou Brema Camará em jeito de solidariedade e de dar conta do seu regresso ao país. Para ouvir dar conta de que já estou no país e de termos realizado essas reuniões, manifestar a minha solidariedade, dizer-lhe da minha disponibilidade para continuarmos os esforços, ele a nível do partido que coordena, eu a nível do partido que eu presido, mas colocando os nossos esforços, as nossas energias, as nossas capacidades ao serviço do país. Isto foi no dia 18 de setembro de 2024, quando o político disse: não falaram de alianças, mas o encontro tem finalidades de garantir a continuidade de colaboração, trocas de textos e coordenações de posições entre duas formações políticas. Por acaso nem falamos disso. Não falamos disso, não abordamos essa questão. O que nós abordamos e que nós confirmamos é a disponibilidade sempre reiterada de trabalharmos juntos, de coordenarmos as nossas posições, de até partilharmos notas no sentido daquilo que for melhor para o país. Foi também uma ocasião de Domingos Simões Pereira desvalorizar afirmações de Marussissoko Embalo, a dar conta que PAIGC só participa às eleições legislativas se pagar os 6 bilhões ao Estado guineense. Eu teria a obrigação de devolver 6 bilhões se eu tivesse recebido 6 bilhões. Portanto, quem me entregou 6 bilhões que me peça os 6 bilhões. Não é? Eu nunca vi 6 bilhões na minha vida e, portanto, não estou preocupado com isso. Assinado em Bissau, a Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garandi entre a PU-PDGB, Madem, PRS, FREPASNA e MGD. No seu uso de palavras, Nuno Nabian fez radiografia da atual situação política e pediu o Marussissoko Embalo a ordenar Lima André a pedir desculpas ao Madem G15, PRS e ao povo guineense. Pensa Presidente da República e livre para ser bem um coisa que para ser um bote de carne, que reste elementos do Ministério do Interior e livre para ser que Lima André. Feito a André publicamente e falar que é uma para ser para a terra, o cara para ser bom trabalho. O cara por ir para ligar partidos. Vai falar para pedir desculpa a Madem, para pedir desculpa ao PRS e para pedir desculpa ao povo de Guiné-Bissau. Uma aliança formada pela terceira via, na voz de Bassirou Dia. Essa terceira via é que vai dar espaço para a ditadura.
essa terceira via de construção de uma verdadeira Estado-nação, de um Estado democrático, um Estado de direito, e que tem que ter liberdade de expressão. A hora dos guineenses unirem em torno de uma cabeça para desenvolver o país. Hora de juventude, hora de ligar a minha aliança aqui na vossa. A nós tudo, a partir de hoje, não pegamos mais grande. Com unidade, com tolerância, e que tem mandinga, e que tem pula, e que tem balança, e que tem papel, e que tem manjaco, e que tem muçulmano, e que tem missa, e que tem cristão, e que tem diafara, e tem tudo. Não precisa acabar de dignidade. Aliança assinada por estas individualidades. E o processo já está no Supremo Tribunal de Justiça. Domingos Simões Pereira chegou em Bissau, marcou e realizou a reunião extraordinária de Comissão Permanente de Assembleia Nacional Popular, que decorreu nas instalações do hemiciclo guineense sem qualquer interferência. E sem arrepio dos avisos do Presidente da República, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular debateu a situação do Supremo Tribunal de Justiça, mas também instou Embalo a fixar a data das eleições presidenciais ainda este ano. A deliberação teve um voto unânime. Nós temos que dizer ao povo guineense que não há uma única opção que passa pela violência, que passa pela força. Todos nós, deputados da nação, constituintes da Comissão Permanente, queremos ser peças de uma ponte para falar com outras instâncias e, em conjunto, produzirmos os consensos necessários para que a solução seja, de facto, uma solução negociada, uma solução política, uma solução que tranquilize o povo guineense. Falando sobre as ameaças do Presidente da República sobre a sua pessoa e dos outros envolvidos na reunião, em caso for debatido o ponto referente ao Supremo Tribunal de Justiça, Domingos Simões Pereira disse: Eu estou absolutamente tranquilo, porque estou no meu país, porque eu sou um cidadão, porque eu sou titular de um órgão de soberania, porque eu represento o povo guineense. E as disposições que eu estou a assumir à frente de um órgão da Assembleia Nacional Popular vão ao encontro daquilo que é a expectativa do povo guineense. Por seu turno, Madem G15 defende o respeito à lei, exibindo a Constituição e o regimento. Madem já disse várias vezes, vencer o medo para podermos falar sobre a nossa Constituição. Respeito pela Constituição e respeito pelo regimento da Assembleia Nacional Popular. Quem delibera deve poder fiscalizar. A Assembleia Nacional Popular, ao se pronunciar sobre a situação do Supremo Tribunal de Justiça, não está a usurpar as competências do Poder Judicial. Lembrando que um dia antes, Umaru Sissoko Embalo avisou o líder do Parlamento de que, se abordar a situação do Supremo Tribunal de Justiça na reunião da Comissão Permanente, deixará de ser presidente da Assembleia Nacional Popular. Hoje aquele ordem de dia, pensa presidente da Assembleia se vê linha vermelha. E cá não faz aquilo, não tenho certeza. Porque se faz aquilo, ainda tem consequência política direta. Aquilo já quer dizer como? E não usurpa qualquer competência. Se disser fazer, nunca mais gana por pela. Porque golpe é golpe. Tanto é assim. E que ameaça? Uma advertência positiva. Advertência positiva e ainda disse que é anticonstitucional a ANP debater sobre outro órgão de soberania. Mas, em reação, Domingos Simões Pereira disse que é vocação da Assembleia Nacional Popular avaliar as irregularidades e apontar caminhos a seguir. Se, eventualmente, algum ponto de ordem de trabalho de Comissão Permanente extravasar competência da Assembleia Nacional Popular, não tem estruturas internas, não tem membros de órgão, ela tem capacidade de discernir. Mas não há análise que não está fazendo na Constituição e de como a Assembleia Nacional Popular e órgão que tem não só competência, mas tem vocação de avaliar regularidade e aponta caminhos que poderia utilizar no sentido de encontrar solução.
Domingos Simões Pereira terminou a pedir ao Presidente da República de adotar linguagem de respeito e de concórdia. Ao cair do pano desta reportagem, só vamos fazer um pedido que há muito não fizemos. Inscreva no nosso canal, comente e partilha para poder ajudar mais no divulgar das notícias. Era a reportagem possível que tínhamos preparado para si. Combinamos o mais breve possível. Por isso, deixo os meus abraços, beijos e carinhos. Até lá. Bye bye.